Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre organização e treinamento, tá? Então, se organizar para treinar é importante em qualquer tipo de esporte, né, ou arte marcial, ou sistema marcial, tá? Então, no caso do Stick Fight Do em especial, ele é um sistema que permite liberdade total para o praticante, né? Não depende de academias, né? É um sistema que incentiva o treino à distância, incentiva o treino de forma independente e individual, já que busca o desenvolvimento de habilidades. No caso, o autodesenvolvimento é muito focado, então, num treino independente. Tá? Claro que pode ser treinado também de forma colaborativa, como as outras artes marciais, pode se praticar em grupo, pode se praticar em duplas, né? Até na questão de combate, quando se precisa praticar combate com o bastão, claro, é necessário que se conte com amigos, com parceiros de treino, né? Porém, por incentivar, né, na maioria das vezes, o treino independente, por focar mais no treino independente, o Stick Fight Do cria um problema de organização para algumas pessoas. Por quê? Muitas pessoas não têm uma certa virtude ou uma certa disciplina para se organizar em relação a esse tipo de atividade. Por isso, muitas pessoas preferem frequentar academias, né? Porque na academia elas têm um horário fixo, elas têm alguém lá, alguma pessoa que vai cobrar aquele treinamento dela, e ela se sente melhor porque ela prefere que alguém a controle, que alguém regre os seus horários e controle sua atividade, né? Claro que isso, então, depende muito de cada perfil, de cada pessoa, de cada personalidade. Nem todos se adaptam ao sistema de treinamento do Stick Fight Do, tá certo? Ninguém é obrigado, né, a aceitar um treinamento que não lhe cabe, tá certo? Então o Stick Fight Do é um sistema realmente feito para aquelas pessoas que gostam de fazer um treino independente, ou que não gostam, por exemplo, de frequentar academias, tá certo? No entanto, mesmo que se adote a ideia do treinamento à distância e independente, é necessário que se tenha um certo nível de organização para os treinamentos, tá? Então, eu recomendo aqui que duas possibilidades, né, para o treinamento. Eu acredito que treinar de manhã, à tarde, à noite, isso não faz muita diferença no Stick Fight Do. O período de treinamento, quem define é o praticante, né? Cada um treinará num período mais adequado, né? Tá certo? Pode ser na parte da manhã, na parte noturna, na parte da tarde, ou seja, isso não pode ser, né, isso não é um problema, né? Agora a questão é quanto ao conteúdo, né? O conteúdo no Stick Fight Do, ele é livre quanto às técnicas contidas num determinado nível, né, que está sendo praticado. Então, em cada nível, o Stick Fight Do possui 10 técnicas diferentes, né? São 10 níveis de treinamento com 10 técnicas para cada nível. Isso no modo básico, né? Claro que o Stick Fight Do continua após o décimo nível com as combinações das técnicas, o que torna o Stick Fight Do cada vez mais complexo. Não há um limite para essa complexidade. No entanto, o praticante de Stick Fight Do ele tem a liberdade de escolher as técnicas que ele gostaria de praticar, né, dentro do nível que ele está seguindo. Se ele está no nível 1, se ele está no nível 2, no nível 3, ele escolherá as técnicas que ele quer praticar dentro daquele nível, né, que ele está seguindo, certo? E não há uma regra assim, se ele vai praticar, né, hoje, se ele pode praticar hoje uma técnica, amanhã ele praticará outra, quer dizer, quem define é o praticante. Quais ele praticará, né, em quais momentos, é o praticante que define. Mas eu recomendo aqui então o quê? Uma organização básica para que se direcione os treinamentos, né, de forma correta. Então eu recomendo que, independente do período a ser praticado, independente né, do dia a ser praticado, as pessoas podem escolher, por exemplo, treinar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, né? Eu recomendo que o treino seja diário, né? Então eu recomendo o seguinte, a minha recomendação como fundador é treino diário, um treinamento diário, com 1 hora de duração, né, por dia, tá certo? E dentro dessa 1 hora de duração, o praticante pode escolher entre contar a quantidade de movimentos executados em cada técnica, né, 50, 100 movimentos para cada lado do corpo, lado esquerdo, lado direito, braço esquerdo, braço direito, e etc, né? Ou pode também escolher em treinar independentemente da quantidade de ações executadas, da quantidade de movimentos, treinar durante o tempo de 1 hora, né? Então a pessoa seleciona uma técnica ou duas e pratica aquelas técnicas durante 1 hora de forma contínua, de forma consecutiva, sem interrupções, né? Então nesse caso a quantidade de movimentos executados seria irrelevante, tá certo? Então aqui fica a minha sugestão, são 2 maneiras de praticar. Então dentro do tempo de 1 hora, né, de treino, você pode escolher entre contar os movimentos
ou apenas executá-los, né, sem a contagem, apenas executá-los de forma contínua. Agora, uma coisa importante que eu deixo aqui é o seguinte, se você optar por treinar, se você é um praticante de Stick Fight Do e optar por treinar durante 1 hora, se você escolher o tempo de 1 hora de treino, eu recomendo que a prática seja contínua sem interrupções, como eu já disse aqui, né? Que você se esforce um pouco e que você não interrompa seu treinamento. O que eu quero dizer com isso? Fiz 10 movimentos, fiquei cansado e vou parar muito tempo aqui para respirar. Tá? Então não adianta a pessoa fazer, por exemplo, 10 minutos de treinamento e parar 20. Né? Então se eu faço 10 minutos e fico parado 20 descansando, eu não terei um retorno quanto ao condicionamento físico, por exemplo. Né? Então, para que você tenha um retorno de condicionamento físico, no caso, é necessário que se faça um treino um pouquinho mais esforçado, vamos dizer assim, um pouco mais extremo, né? Ou seja, que não se dê muito tempo de parada, muito tempo de descanso. Tem que ser um treino contínuo. Então, se você determina um tempo de 1 hora de treinamento, treine continuamente e procure não interromper esse treinamento. Fique mais tempo em atividade do que descansando, tá certo? Essa é a minha recomendação, tá bom? Isso que eu tinha para falar nesse audiobook de hoje, então muito obrigado e até a próxima.